E o nosso curso Exercitando o Português está chegando aí na sua 8ª parte. Nós vamos entrar, como vocês viram, com esse tema aí, ó, termos da oração, que é o que alguns de vocês, né, tem aí uma espécie de um trauma. Nossa, professor, isso é aquele negócio de fazer análise sintática. Ou tem aqueles questionamentos, para que eu tenho que saber isso? Vamos falar a verdade? Eu realmente acho que não tem que saber isso, não. Ninguém sabe português porque sabe o que é um complemento nominal. Ninguém vai falar melhor porque está discernindo o que é um aposto de um vocativo. Realmente, praticidade em classificação não existe. Cai muito? Não. Mas você, para saber concordância, tem que saber sujeito. Para saber regência, você tem que saber objeto. Para saber crase, você precisa saber transitividade verbal. Enfim, para saber pontuação, você tem que saber aposto e vocativo, por exemplo. Então, não tem como. Então, de qualquer maneira, os editais trazem isso aí e nós estamos aqui para que você tente tirar esse trauma. Então, você vai baixar o seu PDF para você ir anotando junto comigo, para você ir concentrando, não gastar muito tempo copiando tudo. Tudo que eu utilizo aqui já está pré-fabricado, é só você complementar, que é mais fácil você interagir. Vamos lá, então? Quando a gente fala dos termos de oração, é preciso, primeiro, que você se lembre que oração é qualquer enunciado que tem verbo. Então, quando eu falo, por exemplo, e aí, pessoal, tudo bem? Você entendeu a minha mensagem. Isso é uma frase, não é uma oração, porque não tem verbo. Silêncio no tribunal. Quando o juiz fala isso, ele quer que as pessoas acatem a ordem dele, e tem que acatar, ele é juiz, mas isso é uma frase, não é uma oração, porque não tem verbo. Agora, estamos começando mais um item, é oração, que tem uma expressão verbal, estamos começando, ok? E aí, esses termos, oração, desses enunciados que tem verbo, tem algumas palavras ou alguns grupos que exercem uma função sintática, isto é, exercem um papel no contexto em que eles estão inseridos. Então, na estrutura oracional, uma determinada palavra pode ser o sujeito, em outra estrutura, ela pode ser a mesma palavra, um objeto direto. E aí nós temos que definir o que é cada um. São 3 grandes grupos. Os termos essenciais, aí na tela, que são o sujeito e o predicado. Os termos integrantes, que são os complementos verbais, que você conhece com o nome de objeto direto e objeto indireto. O complemento nominal, o agente da passiva. E os chamados termos acessórios, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e posto. Observe que o vocativo não está aqui. Ele é um termo considerado à parte da estrutura oracional. Mas sem mais delongas, olhem na tela a questão de número 1, de uma banca chamada Ápice Consultoria. Na oração, um pequeno conanismo, precisa de uma escola só de anões. Presente no texto de Jairo Marx, temos a substantivação do adjetivo pequeno, que exerce nesse contexto uma função sintática. A função sintática é a de objeto direto, é de adjunto adnominal, é de núcleo do sujeito, é de complemento nominal ou é de adjunto adverbial? Pause a tela, com seu conhecimento prévio, tente resolver e só depois que você arriscou, ou que você arriscar, volte aqui comigo. Vai lá. Claro que existem questões mais fáceis e questões mais difíceis. Mas observe o seguinte: na oração, já falamos que oração tem que ter verbo. O verbo aqui é precisa. Então, dizer um pequeno conanismo precisa de uma escola só de anões, isso aqui é um verbo, e esse verbo aqui, né,
faz com que a gente tenha uma oração. Observem que o verbo está no singular. Não está escrito precisam, está escrito precisa. E por que está escrito precisa? Olha aí. Porque é esse pequeno que precisa. Na verdade, esse termo todo, que eu posso, por exemplo, trocar por ele precisa de uma escola. O ele, quem é ele? Um pequeno com nanismo. Mas a palavra principal é a palavra pequeno. É esse pequeno que precisa. Não é o nanismo que precisa. Você acertou a questão se você marcou a letra C. A palavra pequeno aí é o núcleo, ou a palavra principal do sujeito. E o sujeito é o nosso primeiro termo da oração. Olha aí. Já dissemos que o sujeito está classificado como um termo essencial da oração, e a gramática diz que sujeito vai ser um ser ou vai ser um fato sobre o qual o predicado faz uma declaração. Se a gente mostrou que sujeito e predicado são os termos essenciais da oração, os dois andam juntos. Só que eu acho, olha, o que é sujeito? É um ser ou é um fato sobre o qual o predicado fala algo. Isso não me diz nada. É melhor o seguinte, aí na tela. Sujeito é o responsável pela conjugação do verbo. Eu até troco isso aqui pela palavra concordância. Quando eu tenho a concordância do verbo no singular, é porque provavelmente o meu sujeito é singular. Quando eu tenho a concordância do meu sujeito no plural, é porque provavelmente o meu sujeito é plural. Então, vamos anotar? Quando eu digo, por exemplo, que a maioria ficou contra mim. Ao dizer que a maioria ficou contra mim, isso aqui é uma oração, que isso aqui tem um núcleo verbal que é ficou. Observem que esse verbo aqui, ó, é um verbo que está no singular. Se eu te falei que concordância tem a ver com sujeito, se o verbo é singular, é porque o sujeito é singular. Olha na tela. O sujeito do verbo ficar é a expressão a maioria. Foi essa maioria que ficou. Isso aqui é o sujeito singular. Bom, professor, mas maioria não é plural? O sentido até é. Porque se eu me sinto o dono de uma verdade absoluta, a minha opinião é a minha, acabou, só tem uma. Se eu penso A e você pensa B, há empate. Se nós somos 3 e 2 pensam A e 1 pensa B, esses 2 são maioria. Conclusão. Para que haja uma maioria, eu tenho que ter pelo menos 2 elementos. Daí vem a noção de plural. No entanto, embora a noção seja de plural, na tela, esse A é singular. Eu não diria que a minha esposa ficaram contra mim. Eu não diria que a vizinha ficaram contra mim. Então também tem que dizer que a maioria ficou contra mim. Sujeito singular, verbo singular. Vamos anotar mais uma? Por exemplo, quando eu digo que aconteceram fatos sobrenaturais, ao dizer que aconteceram fatos sobrenaturais, ao contrário da frase 1, a minha frase 2 começou com verbo. E dessa vez aqui, o verbo é plural. Porque aqui não está escrito aconteceu, está escrito aconteceram. Se você olhar pelo sentido, veja aí, aconteceram porque nós estamos falando do acontecimento de fatos sobrenaturais. Os fatos aconteceram. Isso aqui é um sujeito plural. Atenção, hein? De um modo geral, o sujeito vem no início da frase. E aí, quando o sujeito vem depois, porque um fato aconteceu. Fatos aconteceram.
Você, ao longo da sua vida escolar, certamente já foi induzido por um de nós professores a dizer que aconteceram o quê? Fatos. E quando a gente dá aula, e você recebe a aula, você é levado a pensar que, ao perguntar o quê, a resposta é a resposta de um objeto direto. Cuidado, hein? Sempre que o sujeito vier depois do verbo, eu só posso perguntar o quê e achar que é objeto direto se eu já tiver achado o sujeito. Começou a frase com o verbo, cuidado, porque o sujeito pode vir depois. Então, esse é o conceito de sujeito. Vamos na tela de novo. Quando a questão 1, eu falei que o precisa é singular, que isso aqui tudo é o sujeito, e que a palavra pequeno, como disse a resposta, é o núcleo do sujeito, é porque essa palavra núcleo, ela é a palavra principal. É a palavra que eu olho e, por causa dela, eu vou ver o que é a palavra significativa. Observem que falou aqui de adjetivo. Quando eu falo, por exemplo, eu tenho um carro pequeno. Pequeno é um adjetivo que caracteriza o carro. Esse aqui é o espaço pequeno. Pequeno é um adjetivo que caracteriza o espaço. Mas quando eu falo um pequeno com nanismo, aí, esse um pequeno, se tem um artigo antes, ele virou um substantivo. Porque núcleo do sujeito, ele é um termo de valor substantivo. Por isso que o nosso curso, ele começou lá no módulo 1 a falar sobre substantivo, adjetivo e advérbio. Porque o substantivo é pré-requisito para a gente falar de sujeito. Agora, nós temos tipos de sujeito. Vamos lá na tela. O primeiro é o sujeito simples. E eu falo que o sujeito é simples quando eu olho o número de núcleos que ele tem. Porque tem gente que pensa que o sujeito é simples quando é singular e é composto quando é plural. Não. Quando eu digo, por exemplo, a equipe de jogadores, a equipe de jogadores participou do debate. Ao dizer que a equipe de jogadores participou do debate, por que é que isso aí vem a ser uma oração? Porque tem o verbo participar. E é um verbo que está no singular. Significa dizer que o sujeito é singular. Sujeito completo, gente, é esse aqui, ó. A equipe de jogadores. Olha, existe equipe de jogadores, equipe de professores, equipe de atrizes, equipe de maquiadores. Claro que a palavra jogadores, ela especifica essa equipe. No entanto, na tela, eu quero que você saiba que a palavra equipe é que é o núcleo do sujeito. Por que, que a palavra equipe é o núcleo? Vou repetir o que eu te falei. Está vendo esse A aqui? Ó? Isso é um artigo. E eu falei agora há pouco que núcleo de um sujeito é um substantivo. Então você vai anotar aí comigo. Núcleo é sempre o primeiro substantivo que aparecer. Se não tiver substantivo, o núcleo é o primeiro pronome, porque um pronome tem valor substantivo porque ele substitui um nome. Ok? Um detalhe, gente, é o primeiro. Jogadores também é substantivo, os jogadores. Só que eu quero que você veja o seguinte, olha aí na tela. Antes de jogadores aqui eu tenho um de. E eu quero te informar que núcleo não pode ser preposicionado. O primeiro, ou a equipe, não tem preposição. Mas o segundo, jogadores, tem o de. Então, quando você reconhece, ou quando você tenta buscar qual é o núcleo de um sujeito, eu quero que você saiba que núcleo é o primeiro substantivo, a primeira palavra significativa, que não pode ter preposição. Então, na tela. Como aqui só tem um núcleo,
Esse é um sujeito simples, ok? Por exemplo, ela me repreendeu. Quando eu falo que ela me repreendeu, por que que isso aqui é uma oração? Porque toda oração tem um núcleo verbal. Repreendeu. É um verbo que está no singular. Quem repreendeu foi ela. Ela é o sujeito singular de repreendeu. É um pronome. Como só tem uma palavra, é um núcleo. E se é um núcleo, esse sujeito singular é um sujeito simples. Lembrando que ele é simples não é porque está no singular. Ele é simples porque ele tem apenas um núcleo. Pode ter mais de um? Pode. Olha aí na tela. É o caso do sujeito composto. O sujeito composto, ele tem que ter mais de um núcleo. Obviamente, quando você fala mais de um núcleo, são pelo menos dois. Então, por exemplo, no pátio estavam alunos e professores da escola. Então, quando eu falo que no pátio estavam alunos e professores da escola, por que que isso aqui é uma oração? Porque tem um verbo estar. Esse verbo estavam aqui, ó, é plural. E ele é plural por quê? Porque se você for olhar o sentido, quem estava no pátio? Alunos e professores da escola. Tudo isso aqui é um sujeito plural. E aí, o que que eu disse a vocês? Que núcleo do sujeito é o primeiro substantivo que aparece. Olha aí na tela. A palavra alunos é um substantivo. Os alunos. A palavra professores é um substantivo. Os professores. A palavra escola é um substantivo, a escola. Só que escola não pode ser núcleo. Ó, olha a preposição. O que que a gente falou? Núcleo de sujeito não pode ser preposicionado. Então, esse dá faz com que escola não possa ser um núcleo. Agora, na tela, quando eu falo aluno e professores, nenhum dos dois tem preposição. Está vendo esse aqui, ó? É a marca que faz com que isso aqui seja um sujeito composto. Então, sujeito simples não tem a ver com singular e plural. Sujeito simples tem a ver com o número de núcleos, simples ou composto. Bom, temos também na tela uma coisa chamada sujeito oculto. O que está oculto está escondido. Por isso que o sujeito oculto é implícito. Elipse é o nome de uma figura de linguagem que mostra quando uma palavra está omissa, quando uma palavra está escondida. E na tela, sujeito desinencial tem a ver com isso aqui, ó. A desinência é um pedacinho que se coloca um verbo e a partir disso aí ele te dá uma pista. Por exemplo, quando eu falo assim, comentaremos o episódio em casa. Observem que essa frase é uma oração, porque, mais uma vez, o que é que nós temos aí? Um verbo, comentaremos. O verbo aqui é plural, não é uma pessoa que está comentando. Só então que o episódio não vai ser o sujeito. Episódio é singular. Quem está comentando aí? Não está escrito. Olha aí na tela. Está implícito. Na verdade, quem comentará somos nós. Nós comentaremos. Eu não posso colocar eu comentaremos. Eu não posso colocar você comentaremos. Eu não posso colocar eles comentaremos. Só pode ser o quê? Nós. Sabe por que eu sei? Olha aí na tela. Por causa disso aqui, ó. Isso é a desinência. Esse é o pedacinho que mostra toda a forma verbal que tem o mos, andávamos, somos nós. Estamos, somos nós. Viajaríamos, somos nós. Viajássemos, somos nós. Então não preciso colocar o pronome explícito. É isso que é sujeito oculto. É isso que é sujeito desinencial. Acabou? Não. Mas como as nossas aulas têm uma duração média
de 20 minutos, que é o tempo que você cientificamente costuma se manter ligado, nós estamos encerrando o primeiro bloco. Na aula que vem, a gente termina a classificação do sujeito e vai falando sobre as outras funções sintáticas. Tá bom? Um grande abraço e eu te aguardo quando você quiser voltar. Até lá.